dados concretos sobre o tema do ativismo judicial. É importante falar que o curso custa R$ 30 para estudantes regulares e R$ 15 para bolsistas. As inscrições se encerram às 8 horas da noite no dia 7 de outubro. O mais importante é que todo o dinheiro arrecadado será revertido para pessoas de baixa renda que não podem pagar por um atendimento jurídico. Para mais informações, acesse o site jornalpredio3.com ou acesse o perfil de direito no Instagram, que é AJ João Mendes. O Centro de Comunicação e Letras criou um concurso de fotografia. Foi um concurso com fotos do campus de Higienópolis que ressignificou as voltas às aulas, após 2 anos em isolamento. Os 2 primeiros vencedores ganharam horas complementares, além de uma linda exposição no campus, juntos com as fotos de outros participantes. Os vencedores foram Ana Vitória Cavalcante Saraiva e Ana Beatriz Narcísio Calmin Pires. Parabéns, meninas! O Mackenzie e a PUC apresentam a festa Volta ao Mundo do Funk, uma festa totalmente nostálgica para relembrarmos as músicas que fizeram parte da nossa história. Na line-up conta com MC Livinho, MC Davi e MC Guimê e entre muitos outros que a gente conhece. A MacPUC será no dia 14 de outubro, localizada na Águia de Ouro, Barra Funda. Vale ressaltar que já estamos no 5º lote das vendas com os valores a partir de R$ 130. Aos interessados, nós do Entre Nós, temos uma parceria com a festa. Sendo assim, procure a gente no nosso Instagram, @MacEntreNós. O curso de Direito, por meio da oficina Educação para a Sustentabilidade, está organizando uma campanha para arrecadar roupas. A coleta irá começar no dia 3 de outubro e vai até o dia 7 de outubro. Os seus pontos de coleta serão no hall do prédio 24, na sede do DCE, no prédio 7. Lembre-se, as roupas usadas podem ser um novo começo para alguém que necessita. Para mais informações, acesse a campanha @CAHL@Mackenzie. Já vocês de Biológicas que está pensando em fazer uma iniciação científica, chegou o seu momento. O Hospital Sírio-Libanês abriu as portas do laboratório de neurociência para os alunos interessados. Algumas responsabilidades serão cobradas, como pesquisas científicas em modelos pré-clínicos, análises moleculares, e além de a realização de um projeto. Também tem alguns pré-requisitos obrigatórios, sendo ter o inglês na ponta da língua, ter uma autonomia nos estudos e completar no mínimo 20 horas. E apenas os estudantes a partir do 2º ano poderão participar. Para se inscrever, basta preencher e enviar uma carta de apresentação no seguinte e-mail: neurolabsiriolibanês@gmail.com, com o assunto Inscrição IC 2022. Para acessar o Forms e mais informação, basta entrar no Instagram @canalbiomac. Você, mackenzista e graduando de Economia. A pré-venda dos produtos da coleção 2022 segundo semestre já está disponível. E atenção, porque é por tempo limitado. Para mais informações, acesse AAA-EG Oficial. E não se esqueça do nosso tradicional Mackenzie Day. O evento apresenta a nossa universidade e os seus cursos de uma maneira única. Ele vai acontecer no dia 5 de novembro e quem vier ganha 50% de desconto na inscrição do vestibular, que já está com as inscrições abertas. Convide seu amigo vestibulando e venha fazer parte de uma das melhores faculdades da América Latina. E se você já é aluno, venha colaborar! Aproveite esse dia que promete ser incrível e conhecer seus possíveis futuros colegas. E agora apresentaremos as Entredicas de hoje. A indicação da Isadora Henriques da semana é o filme que está em cartaz nos cinemas. Estrelado pelo Harry Styles, não se preocupe, querida. A história é sobre uma dona de casa que mora em uma comunidade experimental, que começa a suspeitar de que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores. Para quem gosta de suspense e terror, vale a pena conferir. Bom, a minha indicação da semana é o podcast Call Her Daddy. É um podcast sobre conselho e comédia, criado em 2018. Ele é apresentado por Alexandra Cooper, que já contou com nomes como Miley Cyrus, Demi Lovato.
E vale conferir a última entrevista, que foi com a Hailey Bieber. Você pode escutá-lo e assisti-lo no Spotify. Essa semana, o Marco Lima indicou a 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, que acabou de ser lançada na Netflix. Ele diz que a temporada está maravilhosa e convida a todos para rir muito com as peripécias do Peralta. Já a minha dica é a banda Silk Sonic. É uma banda de pop suave do Bruno Mars e do Anderson .Paak, com músicas que lembram dos anos 70 e 80. Vale a pena colocar na playlist, e ela tá no Spotify também. Bom, e a indicação da Carol Dias dessa semana é a música Noah, da Noah Cyrus. Ela diz que é uma música calminha, mas triste e melancólica. Fala sobre problemas e medos que vêm com o crescimento e o amadurecimento. E ela acha que a maioria dos universitários vai se relacionar com a letra e que vale muito a pena ouvir. Assim como o álbum inteiro da Noah, deste ano. E essa música tá nele, então já escuta o álbum inteiro de uma vez. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para a entrevista da semana. E para encerrarmos o programa de hoje. Olá, pessoal! Hoje eu e a Aline iremos entrevistar o professor Roberto Gondo. Ele faz parte da equipe de professores aqui do Mackenzie e é diretor de estratégia e marketing da IGC Naster, além de diretor da Politicom. Trouxemos ele hoje aqui para conversarmos sobre marketing, mas no viés político. Bom, seja muito bem-vindo, Gondo. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse aqui para a galera que está escutando a gente. Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? Todos os ouvintes. É uma gratificante estar no projeto da universidade, na rádio do nosso campus, né? E falando de um assunto tão sensível e, ao mesmo tempo, tão importante para todos, que é uma correlação do que fala entre sociedade, mercado e ambiente público, político, né? Então, eu estou à disposição aqui, com vocês aqui no estúdio, mas sempre que me encontrarem no campus, aí, indo para um prédio ou outro, podem conversar comigo, independente do curso que estejam. Importante que todos possamos sempre conversar, compartilhar informações e crescermos como profissionais. Para começar, eu queria saber se você sempre quis ser professor ou se foi algo que aconteceu depois de um tempo. Então, é interessante falar um pouco sobre a minha carreira, porque no meu caso, eu comecei no ensino superior com 21 anos, né? Então, na época em que eu terminei a graduação, eu observava que ia mudar uma regra no ensino superior. Eu já trabalhava em empresas multinacionais, como a IBM, na época, Oracle, eram consultorias, né? Era uma empresa que dava consultoria para essas organizações, fazia entre estágio e efetivação, né, da minha graduação. Só que daí eu percebi que havia possibilidade de ingresso no ensino superior na docência, que é algo que me chamava muito a atenção, já que eu já tinha algumas atividades na educação tecnológica, né, nas escolas técnicas. Então eu comecei muito cedo, mas eu comecei cedo porque eu sempre enxerguei que a docência, o processo de ensino, para mim, seria algo que completaria o meu perfil, né, as minhas características. Então todas as minhas habilidades e competências que eu desenvolvi como profissional depois disso, elas sempre foram cruzadas entre aspectos de mercado, mas também a estrutura da universidade, você como professor universitário, como base de tudo, né? É óbvio que hoje, 22, quem opta por uma carreira no ensino superior agora, né, tem outros desafios, outros planos de fundo, né? Então, vale a pena sempre observar. Mas, assim, eu sempre senti, desde a época da faculdade mesmo, na graduação, que o ensino superior, ser professor no ensino superior seria algo que seria muito legal, caberia como uma luva aí para os meus anseios como profissional, entendeu? E o que te levou para o marketing político? Então, é interessante falar sobre isso, e pode acontecer com vocês também. Algumas gerações atrás, nós tínhamos aquela ideia que a formação ia ser sempre única, né? Alguém entrava na área de eletrônica, depois fazia faculdade de eletrônica, fazia uma pós-eletrônica, trabalhava por, 30 anos na empresa, se aposentava. O que aconteceu? No meu caso já é assim, e isso depois permeou em várias gerações, inclusive da de vocês. Eu comecei na área de tecnologia, eu trabalhei em algumas empresas multinacionais em tecnologia, mas ao mesmo tempo, dentro da empresa, eu comecei a enveredar por um lado de gestão e mercado. Então foi meio que natural eu ir para fazer um mestrado em administração,
depois eu fiz um MBA em marketing, trabalhei um pouco nessa característica, né? Então, esse ponto, ele contribuiu para que eu fizesse uma formação que chama formação intercultural e uma formação interdisciplinar. Então, eu tenho formação tecnológica como base da graduação, tenho mestrado e doutorado, né, com pós-doutoramento na área de comunicação e gestão. Olha como é interessante, aparentemente elas parecem separadas, né? E elas acabam convergindo. E no doutorado para frente, eu já comecei a atender, na verdade, clientes e escrever a respeito sobre o ambiente público também. Então, o meu trânsito entre ambiente público e privado, ele foi meio que natural, né? Foi acontecendo através das empresas que você trabalha, dos clientes que você atende, do ambiente que você se forma. Então, qual a minha dica para todo mundo que está nos ouvindo? Não importa a sua carreira. É muito comum hoje ter um âmbito de convergência. O que acontece? De repente, alguém está fazendo, por exemplo, arquitetura na FAO, e ele entra num estúdio de design, e lá ele começa também a querer entender um pouco de comunicação, um pouco também de design. Alguém do direito, que começa também a entrar numa área de meio ambiente, de repente vai precisar de complemento de informações. E a mesma coisa acontece com publicidade, marketing, enfim. Então, eu fui seguindo, fui fluindo de acordo com o que o mercado solicitava, do que era interessante para mim como profissional e como pessoa, e o que podia trazer qualidade de vida e vontade de trabalhar. Então, é o que eu passo para vocês. Trabalhar bastante, né, ter uma carga muito alta de trabalho, não significa que você está infeliz ou algo do gênero. Lógico que tem que controlar o corpo, né, para ele não dar problema. Mas você tem que estar com a mente muito forte. Nós estamos exatamente discutindo isso na contemporaneidade. É trabalhar a cabeça em cima de algo que você fique feliz e contente. Então, que bom que o mundo está aberto para muitas coisas, né? Porque agora nós estamos mais livres, né, sem tantas amarras para escolher algumas atividades de trabalho, de pesquisa, afim. Acredito que o marketing político é um assunto que uma parcela pequena da população, enfim, por conta das informações, internet, enfim, mas ainda assim é uma parcela pequena das pessoas, tem conhecimento. Você consegue pra gente resumir um pouquinho, explicar o que é o marketing político? Então, na verdade, o marketing político é um braço do que nós chamamos de comunicação política. Tá? O que acontece? O Brasil vive num processo democrático, então nós temos eleições a cada 2 anos, né? Eleições para prefeitos e vereadores num período, que vai acontecer agora em 24, e esse ano nós estamos tendo, exatamente, estamos no meio dela, né? Que é a eleição para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Significa que tem uma equipe e profissionais que articulam e trabalham dentro desse ambiente de competitividade eleitoral. Então nós da área de comunicação política, e aí entra o marketing político, que entra com uma estratégia e planejamento de campanha, planejamento de construção da imagem do candidato, planejamento e orientação para debates, para exposições em mídia, né? E também um acompanhamento na área de comunicação, que é um braço que chama comunicação governamental, que normalmente quem utiliza é aquele candidato ou grupo político que consegue ganhar nas eleições, né? Então, a comunicação transita como plano de fundo dentro do ambiente político, como também na área do direito eleitoral, por exemplo, como na área de administração pública, né? E como na área, por exemplo, de, planejamento do espaço urbano, que vem da arquitetura. Portanto, a maior parte das áreas e carreiras, elas também possuem aplicabilidade pública. E quando possui aplicabilidade pública, nós temos como transitar. Então, é muito comum os alunos, principalmente que eu trabalho no CCL, na área de publicidade, marketing, alguns deles trabalham atendendo, uma empresa grande, vamos pensar, Unilever, mas de repente ele vai para um outro cliente, ele atende, por exemplo, a comunicação do governo do estado de Goiás, por exemplo. Então, o marketing político, ele é isso, ele é o instrumental, as ferramentas para você transformar campanhas, estratégias, governos e afins em boas estruturas de trabalho, né? Fazer com que o dinheiro público seja utilizado da melhor maneira possível. Agora, o que vocês perguntaram, e eu acho que é importante, o Brasil, infelizmente, ele tem uma grande parcela da população que, em questão de formação política, veja que eu estou falando formação política no sentido de entender o seu papel como cidadão, né, dentro das tomadas de decisões das organizações. Ainda nós somos muito limitados, infelizmente.
né? O caminho é a educação, uma educação que oriente para o aspecto de entender a política não como partido, ou por um lado A ou B, mas você entender que tudo isso é um contexto, é um conjunto, e que nós temos que participar coletivamente para poder melhorar o desenvolvimento. E isso, quando acontecer, quando for predominante, nós vamos perceber que o nosso país vai amadurecer também na sua capacidade de gerir melhor, né, os recursos e atender mais as demandas da sociedade. E, na sua visão, quais são as principais estratégias de marketing que um político deve adotar durante as eleições? Olha como é interessante, né? As pessoas têm uma visão que, às vezes, o marketing salva o candidato, né? Quer dizer, eu faço ele ganhar porque realmente a campanha dele é muito bonita, ele tem umas falas planejadas, mas eu vou ser muito sincero, nesses últimos 10, 15 anos, né, o que era desejo se tornou necessidade. Por exemplo, há 20 anos atrás, onde nós não tínhamos as redes sociais do jeito que são hoje, as pressões dos grupos sociais do jeito que nós temos hoje, o político ele podia ser, por exemplo, na televisão, no rádio, uma coisa, mas ele, de repente, no governo fosse outra. Quer dizer, ele poderia ser bonzinho, tentar falar que vai fazer tudo e não fizesse nada, e às vezes saía elas por elas. Agora, o que acontece hoje? Primeiro eixo balizador. Para ser uma boa pessoa, um bom ator, o ator político, uma pessoa que faça governo de forma efetiva, ele tem que ser responsável. Ele tem que estar querendo trabalhar com aquilo. Porque daí a comunicação ela vai ser o quê? Complementar ao trabalho dele. E não criar um mecanismo como se fosse uma máscara ou um envolvimento como se fosse, de repente, algo artificial. Porque isso vai cair. Eles vão perceber que essa gestão não vai funcionar. E aí a tendência dele cair ou fazer coisas erradas, ser investigado e afins é muito forte. Então, o que nós temos hoje? E eu acho que a tecnologia ajudou muito nisso. Meio que o ambiente público ele tem que ser transparente, como nas empresas. Por isso que hoje muitas empresas têm departamentos de compliance, né? Mas qual que é a ideia? Se ele quer crescer, ele ou ela, que seja, eles precisam ter competência e aliar os instrumentais, marketing e todos os outros derivados de outras áreas para melhorar. Mas não significa que ele vai conseguir milagres se ele for uma pessoa que já tem um objetivo ruim no seu pensamento de gestão, entendeu? E fora da época de eleições, os políticos têm que manter na mídia, continuar fazendo campanha. Que estratégias que costumam ser utilizadas nesse período, fora de campanha? Então, boa pergunta, porque na verdade, depois que as campanhas acabam, você já não tem mais, você está proibido de poder fazer slogans de campanha ou criar mecanismos de aparição na mídia como se fosse uma campanha, né? É proibido isso. Pode deixar, inclusive, aquele político inelegível. O que é inelegível? Ele não tem mais condições de sair candidato. Ele é meio que caçado. Ou se tiver mandato, caçam o mandato dele. Né? Ele não pode mais representar a população. Ou ele não pode sair candidato. E aí o que acontece? A visão, né, a exposição desse candidato que ganha é governo. Ele tá trabalhando, ele vai aparecer mesmo como governador, governadora, que seja, deputado. Agora, se ele não ganha, ele precisa, de certo modo, voltar para suas atividades convencionais e continuar na mídia. Seja como oposição, seja apoiando o governo, mas participando, sim, do debate público, indo numa rádio, fazer uma entrevista, indo num canal de TV, escrevendo nos jornais, abastecendo, né, suas redes sociais, sempre em cima dos debates que estão no momento. Agora, se ele sai, perde em 2022, e depois ele some até 26, quer dizer, ele volta, ninguém escuta nada, a chance dele conseguir visibilidade e credibilidade perante a população é praticamente zero. Então, se ele teve lá, 1 milhão de votos, pode ter certeza que ele vai ter bem menos. Porque ele não está exposto, né? Ele não está participando ativamente. E aí a população, em grande parte, ela observa isso como sendo, não negligência necessariamente, mas ele some, né? Ele não vira uma opção que está sempre na cabeça das pessoas. Então, não é positivo você, como um candidato ou candidata, você ficar de fora desse cenário de distribuição. Por isso que as eleições municipais que vão ter daqui a 2 anos, vocês vão perceber que tem muito candidato, que foi candidato que não ganhou para governador e que vai sair, por exemplo, para prefeito. Ele não ganhou como deputado, mas ele vai tentar sair como vereador. Então, é uma forma dele conseguir estar sempre na mídia e sempre na interlocução com seus potenciais eleitores, né?
E tem alguma estratégia que os políticos usam que você acha que não é muito eficiente? Tipo, tem alguma coisa que você olha e fala, nossa, esse é o pior erro de marketing que alguém pode cometer em uma campanha política? O importante hoje, né, eu acho que esse é um bom sinal que as redes sociais trazem para nós, a exposição traz, é que fica muito claro qual que é o posicionamento do candidato, da candidata, que seja, diante das pautas que são sensíveis. O que são pautas sensíveis? É quando ela fala com relação a gênero, quando ela fala com relação a orientações sexuais, quando ela fala com relação a etnias, né? Então, o que acontece que são erros muito cruéis. É quando o candidato ou a candidata, quem estiver na frente, ele tem um pensamento que é um pensamento adverso à sociedade. E se isso se expõe, né, e vai expor em algum momento, porque ele pensa assim. Se ele pensa desse jeito, em algum momento ele vai falar. E esse que é o lado que eu acho que é o mais interessante das coisas, né? Ele pode até fingir que ele pensa diferente, mas em algum momento ele vai, alguma entrevista com alguém, alguma gravação, vão pegar a fala mesmo, que é a essência dele, e aí ela vai ficar publicizada. Esse é o maior erro. É você, na verdade, ter um pensamento X, Y, e você tentar fazer o Z, né? Quer dizer, você pensa uma coisa, mas age de outra forma. O que é interessante, a democracia, ela permite que você, de acordo com as características legais da Constituição, você tenha a sua opinião. Tá? Então, se você é de extrema esquerda, extrema direita, se você é mais de centro, né, se você não tem um conceito partidário tão forte, mas você tem que ser respeitado. E as suas ideias, as suas opiniões são respeitadas, desde que elas sejam opiniões que não prejudiquem o contexto social, que elas não sejam ilegais, que elas não sejam e afetem outras pessoas de uma forma agressiva, tá? Então, esse é um ponto. Agora, erros que são cometidos em campanha, às vezes vocês percebem, né, gente? Na sua casa, olhando o horário eleitoral, que tem algumas campanhas políticas que elas são de forma da publicidade, do marketing, super bem desenvolvidas. Estão super aliadas. Só que elas não surtem efeitos estatísticos, né? O candidato não cresce. Por que isso acontece? Não é porque teve uma boa ou má campanha sob os pontos de vista técnicos. É que, às vezes, o plano de fundo faz muita diferença. Nós estamos aqui na reta final, na semana, né? Tivemos aí semana passada as eleições de primeiro turno, vamos ter esse segundo turno agora, dia 30 de outubro. Então, nós estamos numa reta final, aí, no mês final, onde mais de 78%, quase, já passou de 80% já nas pesquisas, dos cidadãos que já decidiram quem vão votar. Você vai votar em candidato A ou B, porque agora são dois, né? Então, o que acontece? Uma campanha já se define, né? Ela já está meio que alinhada. Então, os outros candidatos que vieram e ficaram mais para trás, ele não tem espaço, mesmo que a sua comunicação seja muito boa, ele não tem espaços efetivos para crescer e suas políticas serem aceitas. Isso acontece em 22. Pode ser que eu converse com vocês em 26 e seja diferente, né? Como foi 18. Então, assim, nós temos que analisar e trabalhar muito de acordo com o plano de fundo que nos cabe, na relação de espaço-tempo que nós temos, porque daí as coisas elas vão funcionar. Porque, no fundo, é o que nós ensinamos no Mackenzie, né? Todos os profissionais da nossa universidade têm que entender o quê? O contexto que ele está, o momento que ele se encontra, e ser o melhor profissional nesse momento que ele pode, né? Atraindo habilidades e competências que são necessárias para atingir a excelência mackenzista. Você comentou, né, agora sobre as eleições desse ano, sobre o segundo turno. E, querendo ou não, essas são as primeiras eleições depois da pandemia, depois do isolamento social, e ainda estamos nesse período de tem gente com máscara, tem gente sem máscara, e uma consequência da pandemia foi esse boom das redes sociais que você comentou anteriormente também. E eu queria saber quais são os impactos das redes sociais nessas eleições, principalmente nesse período em que a gente está vivendo. Então, as redes sociais, ela tem os dois lados. O lado bom é que nós temos muito mais acesso à informação dos candidatos. Agora, ter acesso não significa que os eleitores necessariamente eles acessam. Ah, mas nós temos hoje no Brasil um número bem maior de smartphones do que habitantes, né? Hoje nós temos mais celulares, mais smartphones no Brasil do que pessoas. Mas por quê? Porque às vezes tem gente que tem mais, tem linhas, enfim. Só que o fato de você ter um smartphone, por exemplo, não significa que você está acessando sites ou buscando, por exemplo, informações dos candidatos, que você está buscando o que a sua região está discutindo. Você pode só ficar, de repente, nas redes,
né, sem o assunto política ou sociedade. Aí que é o ponto. Ter a tecnologia não significa que as pessoas estão acessando para o bem comum, para o bem do coletivo, para o bem da política, que é a participação do indivíduo na polis, né? A polis seria a cidade ou a região que ele se encontra. Então, o que acontece? Tem um lado positivo de ter a informação, mas também tem um lado muito cruel e arriscado, que às vezes é a produção de fake news e as desinformações. São duas coisas distintas. As fake news são notícias produzidas e são falsas. Na sua essência são falsas, né? Quer dizer, ela não é nenhuma má interpretação de algo. Elas são falsas, difundidas com o objetivo claro de confundir as pessoas e abastecer um radicalismo que não faz bem para ninguém, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí você tem a desinformação. A desinformação são notícias que, na sua essência, são corretas, elas existiram, aconteceram, mas você a desvirtua, né? Você coloca uma outra interpretação e você publica em momentos oportunos para você, não no momento que ela aconteceu. E essa desinformação, as fake news, tudo ao mesmo tempo, nas nossas redes, todo mundo fica maluco, né? Porque você nunca sabe o que é correto, o que não é, né? E ainda, veja, gente, nós estamos dentro da nossa universidade, nós falamos aqui no programa, falando no programa, nós estamos entre as melhores universidades da América Latina. E mesmo aqui, nós temos dificuldades para poder incutir a consciência política para todo mundo. Não partidária, política. Imagina em âmbito nacional. Então, é esse ponto que eu queria falar. Nós temos as notícias rolando, boas ou ruins, e a participação ativa da sociedade, que às vezes não acontece do jeito que nós queremos. Então, isso numa perspectiva cidadã, nós temos, tira o profissional de marketing político, né? Estou falando a perspectiva cidadã, ela tem que ser o quê? Temos que melhorar, sim, a formação das pessoas, a informação para as pessoas, para que a gente possa ter realmente um ambiente muito mais positivo de debates. E evitar que as polarizações corroam o debate de verdade. Porque um debate político que nós estamos vivenciando é muito xingamento de todos os lados, as pessoas xingam, fazem bravatas, um acusa o outro, e não sobra tempo hábil para discutir propostas. E a população fica, sabe, igual um jogo de tênis, que você fica para um lado e para o outro, assim, que você fica sem saber para onde ir, o que escolher e o que pesquisar. Então, esse lado é o lado mais, eu acho que é o lado mais obscuro, né, do uso das tecnologias e da informação na sociedade, entendeu? E falando desse segundo turno ainda, você acha que os dois candidatos à presidência, eles tentarão adotar diferentes estratégias de marketing do que eles vinham adotando? Ou você acha que eles vão continuar com as mesmas? Tipo, dá para mudar alguma coisa? Porque é pouco tempo. Sim. Nós temos, na verdade, tem uma média de 20 dias, né, até as eleições do segundo turno. E aí eu concordo com o que você coloca, né? Assim, nós temos pouco tempo para mudar estratégias de comunicação. O que acontece é que vocês vão perceber que os políticos, sejam eles, por exemplo, na disputa pela presidência ou nos governos dos estados que foram para segundo turno, eles vão escolher estrategicamente regiões onde eles sabem que eles podem tentar virar voto. Tá? Então, vocês vão perceber isso. Olha, candidato A foi para Minas Gerais, candidato B está no interior de São Paulo, candidato tal está indo para falar com fulano ciclano. Por quê? Porque eles vão agora observar quem são os apoios efetivos que perderam na outra eleição e agora os apoiam, ou mesmo os ganhadores em primeiro turno e agora os apoiam, e eles vão buscar trazer mais eleitores. Então, assim, não é um momento de mudança da estratégia, mas sim a intensificação das abordagens em locais que são locais onde eles sabem que podem reverter voto. Não faz sentido nenhum eu levar um candidato que, por exemplo, eu amparo estrategicamente para ele ir para um lugar que eu sei que ele perdeu lá em questão de votos, em percentual, que ele não é muito bem-vindo lá, então não dá tempo para reverter. É muito melhor ele poder trabalhar em cima de regiões que o acolhem estrategicamente melhor e ele possa realmente seguir adiante. Então nós estamos também trabalhando numa eleição onde a diferença do extrato de voto entre o candidato A e B, sob o ponto de vista presidencial, é muito pequena. Muito pequena. Então, quer dizer, é igual um jogo de xadrez, ele tem que ser assim, muito bem planejado e estrategicamente dirigido. E aí sim os profissionais de comunicação contribuem para isso, porque eles são estrategistas, sob o ponto de vista dos meios,
dos veículos, mas também sobre o ponto de vista mesmo da conversão do voto, né? E aí vem depois os profissionais na área de gestão pública que contribuem com o processo na parte governamental. E você acha que eles vão usar estratégias mais voltadas a mostrar o que eles vão fazer no governo, quais são as propostas deles, ou eles vão preferir fazer uma contrapropaganda do outro candidato? O que você acha que é mais eficiente também? Na verdade, se nós pensarmos como o cidadão querendo uma sociedade melhor, seria muito bom se eles usassem os debates para discutir propostas, né? Mas nós sabemos que a situação está tão, às vezes, inflamada, né, de um lado ou de outro, que, às vezes, né, trabalhar em acusações, trabalhar de uma forma mais agressiva, às vezes, de repente, até alimenta, né, os anseios de um grupo ou outro político. Então, é assim, nós estamos falando do que seria o mundo, o melhor dos mundos, que seria um debate positivo, um debate propositivo, um debate que realmente fosse claro para a sociedade o que cada um vai fazer, e o debate que acontece, você usar o tempo para ataques, você usar e no plano de fundo as informações para desinformar ou para criar um caos com o objetivo de confusão. E aí é onde nós chegamos numa resposta percentual. Às vezes os percentuais nem mudam muito porque as propostas nem podem ser apresentadas, né? Porque só fica muito na preocupação de ataques. E os ataques, se tem de um lado e de outro, o próprio eleitor, ele olha, né, quando você está assistindo, e você fala, nem vou mais assistir. É a mesma coisa. Um ataca aqui, o outro ataca colar, e aí fica, não muda, né? Não oscila, porque realmente não tem nenhum movimento novo, né? Nenhum movimento de conscientização mais efetiva nas veiculações da mídia, né? E o tempo também é muito curto, então tem todos esses fatores. Para governador, você acha que são as mesmas estratégias que se usa para presidente? Sim, são as mesmas estratégias. Óbvio que aí nós temos que pensar nas capacidades regionais, né? Mas a regionalidade, a essência é a mesma. Então, assim, vamos pensar, Brasil. Se vocês duas são candidatas à presidência e cada uma de vocês tem um perfil diferente, vem de uma região do país diferente, vocês vão utilizar o Brasil como território de trabalho, não é? É o Brasil inteiro. Então, assim, as dificuldades, as estratégias regionais, elas vão ser mais intensificadas. Mas não significa que se, de repente, uma de vocês é candidata ao governo no Nordeste e a outra na região do Sudeste, vocês vão ter que, na sua região de voto, olhar as regiões, olhar os departamentos, distritos, e aí você distribui as ações estrategicamente de acordo com o que você deseja, de acordo com o perfil de eleitor que você acaba atraindo. Então é uma característica assim, esse ponto é similar, do planejamento, de você ter que realmente identificar regiões, porque as regiões são diferentes, né, gente? Cada região tem uma característica, cada região tem uma vocação econômica diferente, cada região tem um perfil de pensamento cultural diferente. E aí você, como um cargo majoritário, veja que nós estamos falando majoritário, né? Sempre que eu usar o termo majoritário, eu estou falando de eleições que são do executivo, que você tem, por exemplo, presidente, ou a presidente, governador ou a governadora, né? Porque no primeiro turno se encerraram as eleições do legislativo. Legislativo são as casas de legislação, né? Como se fosse na cidade seria a Câmara Municipal, como no estado são as Assembleias Legislativas, e no governo federal é o Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, entenderam? Mas isso é diferente, porque eles fazem uma abordagem muito mais dirigida ao público deles. Para o Executivo, não. O Executivo nós temos que trabalhar assim, contemplar para todos. Vocês podem observar que vocês já ouviram muitos candidatos falarem assim, né? Quero governar para todos. Na verdade, não é só querer, ele precisa governar para todos, porque ele é um representante agora de um governo, ele é um representante de um país. Então, ele precisa ter essa responsabilidade de não governar somente para aqueles que o querem, né, como eleitor, né, mas como candidato, mas sim aqueles que fazem parte do país, que fazem parte do Estado, né, mas assim, nós estamos falando de posturas éticas, né, posturas de competência. Então, tomara que nós tenhamos representantes de 22 melhores do que foram de 2018, como foram em 2016. Quer dizer, a ideia seria sempre melhorar a representação, nunca piorar, né? Então nós temos que ter um papel de pensar muito, de entender muito em quem nós
vamos escolher, né, como nossa opção para governabilidade nos próximos 4 anos. Eu queria saber se é uma boa estratégia de marketing, não sei se é uma estratégia de marketing, quando um político sai das eleições, ele perde as eleições e ele apoia um político que continua nas eleições. Tipo agora, os candidatos à presidência que não estão no segundo turno apoiaram, o Lula, por exemplo. Essa é uma boa estratégia de marketing para as próximas eleições? Ou não? Tá. O que você acha? Vamos pensar assim, tem que dividir em 3 partezinhas para a gente entender isso. Primeiro, o apoio político, ele não é automático. Tá. Pode reparar, quem estiver nos ouvindo, que às vezes o seu candidato, que foi no primeiro turno, por exemplo, sei lá, um deputado, ou um senador, ou até mesmo um governador e presidente, se de repente você votou em um e ele apoia o outro, você fala assim, eu não vou com ele, eu vou em que eu quero, né? Quer dizer, então não é automático. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que alguns fazem? Alguns candidatos fazem porque ele também tem um interesse político, e aí é o interesse de grupos políticos de poder. Então você tem aquele que se fala, nossa, mas por que ele foi apoiar fulano? Né? Porque talvez ele tenha interesse em ainda se manter no governo. Ele tem o interesse em, de repente, conseguir uma secretaria ou um ministério. Lembra que vocês perguntaram se realmente ficar muito longe nesses 4 anos da mídia, se isso prejudica? Prejudica. Então alguns deles querem continuar em evidência. Eles querem continuar fortes para outros desafios futuros. Então esse é o ponto. E o terceiro é o ponto do candidato escolher o apoio e do partido dele escolher o apoio. Então vocês percebem que tem 2 realidades. Tem assim, olha, eu sou o candidato que eu perdi e eu apoio fulano para o segundo turno. Por quê? Porque eu acredito, é meu apoio individual. Mas o meu partido está livre para poder definir o que ele quer. Normalmente, o melhor dos mundos seria o candidato e o partido que ele saiu, candidato, escolherem o mesmo apoio, porque isso é apoio institucional, mas às vezes por interesses, né, por características às vezes diferentes de negociação, cada um vai para um lado, né? O que numa democracia é aceito, não tem problema algum você fazer isso. Aliás, muitos, inclusive, nem precisam ficar nervosos. Ai, nossa, votei nele e ele foi para o outro candidato. Você votou nele, você acreditou que se ele ganhasse, ele ia ser um bom gestor. Se ele agora tem uma outra posição, é óbvio que seria interessante você já ter identificado isso antes, ou tentar identificar, né? Surpresas acontecem, mas não é tão recorrente assim, né? Já dá para ter uma noção um pouco do perfil para onde esse candidato possa ir. E apoios normalmente podem gerar votos. Sim, tem um percentual que pode ir junto com ele, mas não é automático, é isso que eu quis dizer para vocês. Então não adianta numa eleição de segundo turno pensar assim, olha, candidato teve 4% de votos, então ele vai apoiar agora a candidata A, então os 4% já vão para ela. Não, às vezes acontece de nenhum, né? Nenhum, ele vai para o outro lado. Então, essa dinâmica política, e eu acho que é aí que eu falo para vocês perguntaram para mim, né, com relação à carreira, né, as coisas que eu gosto, por que realmente eu acho isso legal ou não. Eu acho que se quem gosta de dinamismo, né, quem gosta de algo que é mensurável muito na ação e na contração, na ação e na contrapropaganda, o dinamismo do marketing político, da comunicação política é muito forte. Porque, olha, nós estamos hoje no dia 7. Eu não sei o que o candidato opositor vai fazer, vai falar. Eu vou respondê-lo de acordo com o que ele vai fazer. Então é um jogo, né? É um jogo de ações. E aí eu vou trabalhando em cima disso. Então não existe marasmo na nossa área. Não existe, agora eu vou ficar tranquilo por 20 dias porque nada vai mudar. Né? Às vezes muda. Às vezes muda uma posição que algum fala, às vezes muda, de repente, alguma situação, ou algumas coisas radicais, às vezes, de repente, é um atentado, às vezes, de repente, é uma situação muito ruim, né? Mas, por enquanto, nós estamos agora, no dia 7, voando meio que voo de cruzeiro, né? Que o avião já chega e fica naquela mesma situação, ainda não está tendo oscilações, vai ficar mais próximo dos 15 dias finais, que já vamos observar aí a partir do dia 15, 20 de outubro, né? Eu queria saber se você tem alguma dica, você comentou aí um pouquinho, para quem deseja seguir no marketing com viés político, alguma recomendação? Tá, então assim, eu vou falar primeiro do geral. Marketing geral e, obviamente, da especificidade política. O legal, para quem vai seguir e observar as ações ou quer trabalhar nesse mundo do marketing, do mercado, é sempre ser muito antenado, viu, gente? Você precisa entender cenários nacionais, cenários internacionais. Olha como é interessante. Fala de marketing político, mas nós estamos falando de marketing e comunicação política aqui no Brasil
E há poucos dias atrás, a Itália elegeu sua premier. E é uma premier de extrema-direita. Quer dizer, e há pouco tempo teve a eleição na França, e há pouco tempo nos Estados Unidos, e na Alemanha. O mundo está andando, né? E nós temos que entender isso, até porque as ações estratégicas de comunicação têm as suas características regionais, sim, mas as essências, elas são muito parecidas, elas são muito similares, que é planejamento, alinhamento dos veículos, análise de cenário, ação em cima daquilo que está sendo proposto. Então é uma coisa que eu sugiro para quem tem esse interesse. Primeiro, é você estudar bastante, para você entender que o seu posicionamento estratégico, ele influencia, sim, na conscientização das pessoas. Mas você também tem que entender que é um ambiente em que você vai trabalhar e que o que você está apoiando, o que você está fazendo crescer, por exemplo, vai ter impacto social. Então, por favor, tenha um princípio ético de você entender que isso deve ser feito com muita responsabilidade, com muita seriedade, e que não é só o fator financeiro que é o único preponderante para você realmente fazer a escolha da área. É uma área que paga bem? Paga. É uma área que, de repente, é muito bem remunerada? Sim. Mas não é só isso, né? A escolha, ela vai muito mais além do que falar, quem paga mais, estou indo, né? Quer dizer, você tem que estar contente com aquilo, feliz com aquilo. E aí o plano de fundo da nossa área é diferente de algumas outras, né, que não envolvem eleição, né? Porque você sabe que o resultado que você realmente se esforçou para poder fazer junto com o grupo político que você apoia, ele vai ter 4 anos de ações concretas, né? Então, assim, de uma certa maneira, quando aquilo vai tudo pro espaço, não dá certo, você tem um pouco de culpa também, né? Então, acho que nós temos um pouco esse lado. Mas, assim, não existem muitos cursos que são cursos dirigidos para a comunicação política. Tem alguns de pós-graduação, mas, normalmente, os nossos profissionais, eles são de uma área X e depois ele vai agregando esse conhecimento. Se tem alguém do CCSA, por exemplo, ele faz administração, pode ser que ele faça uma pós em administração pública e entre nesse meio. Se ele é do CCL, ele vai fazer publicidade e marketing, depois ele pode fazer uma pós em comunicação política e assim sucessivamente, tá? Então ele não é excludente. É isso que eu ia falar, é uma área legal, porque eu tenho colegas que vêm da área de comunicação, tenho colegas da engenharia, tenho colegas do direito, e todos eles, de uma certa maneira, em algum momento da vida, eles convergiram para esta área de ambiente político, né, de ambiente de governo, e que eu acho que eu penso assim, né, que nós estamos aqui nessa vida para a gente poder realmente fazer as coisas acontecerem, ajudar as pessoas no coletivo. Então eu vejo que é um tipo de atividade, é um tipo de carreira promissora, mas pessoalmente, mas também muito interessante sobre o âmbito de coletividade e impactos sociais. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, professor. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer muito por ter topado participar. A gente adorou o bate-papo. Eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente não fazia ideia de tudo que tem por trás. E acho que foi um bate-papo muito legal, principalmente para a época que a gente está vivendo agora. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fico à disposição na nossa universidade, tá? Quando vocês precisarem, podem conversar comigo. Eu estou no CCL. E eu estou sempre à disposição para vocês lá na rua Piauí 143, saindo do campus, cruzando a rua. Estou à disposição para ajudá-los no que for possível. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Obrigada, prof. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao fim e agradecemos muito a todos, principalmente a Aline Seródio, que me ajudou aqui na entrevista, na apresentação, e a Kathleen Teixeira, a Bruna Malê, que nos auxiliaram nas notícias. Bom, esse é o programa Entre Nós, dirigido por Arthur Neves, Alice Labate, Isabela Buono e Isadora Henriques. Texto redigido por Aline Seródio e pesquisas realizadas por Carol Dias, Fernanda Rossini, Mariana Orleans e Marina Guarela, com participação de Aline Seródio, Bruna Malé, Isabela Buono e Kathleen Teixeira, com supervisão do professor Álvaro Bufarrá e trabalhos técnicos realizados por Doni Parrucci e Emerson Canoa.